17ª sessão ordinária, Turvo, 16 de junho de 2025. Boa noite a todos. Boa noite especial aí ao nosso vice-prefeito Lerd, que se encontra aqui, imprensa e demais autoridades. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos que se fazem presente nesta casa, nesta noite, e os que nos acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto, senhores vereadores, se todos tiveram acesso à ata da 16ª sessão ordinária e da ata da 6ª sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 9 de junho de 2025, às 19 horas. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Coloco agora em votação a ata da 6ª sessão extraordinária, realizada em 9 de junho de 2025, às 19 horas e 40 minutos. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 8, 2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação. Projeto de lei número 13, de 2025, que altera dispositivos da Lei Complementar número 009, de 2001 e da outras providências. Na forma do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, solicitamos a tramitação do projeto em regime de urgência e votação em turno único. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 13, 2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 009, 2011 e da outras providências. Artigo 1º. O cargo de contador, consoante, no anexo 1, quadro de cargos e vagas do servidor público deste município, da Lei Complementar 09, passa a vigorar com a seguinte redação. Código ANS 020, cargo contador, são 2 vagas, então já tem uma vaga, está solicitando mais uma. Carga horária 40 horas, local de atuação é Secretaria de Administração e Finanças, o vencimento é R$ 6.944. Turvo, 12 de junho, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 9, 2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar os seguintes projetos de leis para essa Casa Legislativa para apreciação e votação. Projeto de lei número 14, que autoriza o Poder Executivo a desafetar bens públicos para declarar de uso domiciliar autorizada suas destinações para fins de construção de unidades habitacionais populares e da outras providências. E projeto de lei número 15 altera dispositivos da Lei Complementar número 009 e da outras providências. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 14, 2025. Autoriza o Poder Executivo a desafetar bens públicos para declarar de uso domiciliar, autoriza suas destinações para fins de construção de unidades habitacionais populares e da outras providências. Artigo 1º. Ficam desafetados os seguintes bens públicos municipais de uso especial e, consequentemente, declarados bens de uso domiciliar. Um terreno urbano, matrícula número 25.607, com área de
821 metros e 24 centímetros quadrados, situado no loteamento Floresta, destinada à área de utilidade pública, com formato retangular, distando 27,30 metros da esquina da rua C, confrontando frente ao norte com 29,33 metros, com a rua A, fundos, com 29,33 metros, com terras de Venâncio Menegaro, extremando ao leste com 28 metros, com a área verde, e ao oeste com 28 metros, com o lote número 01 da quadra E. 2. Um terreno urbano, matrícula 32.152, com área de 2.402 metros e 11 centímetros quadrados, localizado no loteamento Floresta 2, bairro São Luís, quadra 572, setor 06, com um formato retangular, construído de área de utilidade pública, distando 231,80 metros da esquina com a rua número 32, com as seguintes medidas e confrontações. Frente ao sul, com a rua 33, tendo 51,20 metros. Frente ao norte, confrontando com terras de Luiz Sibien, tendo 51,20 metros. Ao oeste, confrontando com terras de Luiz Sibien, com 40 metros. E ao leste, confrontando com o lote 258, com a área verde, tendo 39,77 metros. 3. Um terreno urbano, matrícula 27.188, com área de 981 metros e 40 centímetros quadrados, também nessa cidade, sendo área destinada à utilidade pública, AUP, construído o lote número 103, quadra 557, com formato irregular, lado ímpar, distando 39 metros da esquina com a rua 423, confrontando frente ao norte com a rua 422, com 39,23 metros, sul com terras de espólio de Alexandre de Manente, com 38,66 metros, extrema ao leste com o lote 64, com 25,20 metros, e ao oeste com terras de Dorval Francisco Pereira, com 25,20 metros. 4. Um terreno urbano, matrícula 34.828, com área de 2.150 metros e 95 centímetros quadrados, situado na rua 330, loteamento Juliano Carlesse, bairro São Luís, com as seguintes medidas e confrontações. Ao sul, frente onde mede 77 metros, com a rua número 330. Ao norte, fundos, onde mede 77 metros, com terras de Ivan Luiz da Silva Carlesse, e ao oeste, onde mede 27,35 metros, com a rua Abrão Triquez. Ao leste, onde mede 27,35 metros, com o lote 425. A desafetação das áreas descritas no artigo 1º tem como objetivo possibilitar a construção de 25 unidades habitacionais populares, obtidas através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O município de Turvo deverá efetuar no cartório de registro de imóveis todos os trâmites necessários a fim de averbar a área desafetada. Turvo, 12 de junho de 2025, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15/2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 009/2011 e da outras providências. Artigo 1º. O cargo de médico veterinário constante no anexo 1, quadro de cargos e vagas do servidor público de Turvo, da Lei 09/2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Código ANS 100, cargo médico veterinário, uma vaga, 40 horas, local de atuação Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vencimento R$ 5.617,48. Turvo, 12 de junho, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 10/2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa
para apreciação e votação. Projeto de lei número 16 autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifique das providências. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 16, 2025. Autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifique das outras providências. Artigo 1º, fica autorizado o município de Turvo a transferir recursos até o limite de R$ 35 mil para a Associação Motoclube Os Pantaneiros, mediante parceria a ser firmada, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, objetivando a realização de encontros de motociclistas nesse município. O valor a ser transferido e demais critérios serão definidos no plano de trabalho e no termo de fomento, de conformidade com a conveniência e disponibilidade orçamentária e financeira do município. Turvo, 12 de junho, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Acho que vocês também receberam o plano de trabalho, senhores vereadores, mas está aqui à disposição para quem quiser. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento número 4 de 2025. Esse requerimento é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que subscrevem, com fundamento no artigo 123, inciso 14 do regimento interno dessa casa, vem respeitosamente querer o desarquivamento do projeto de lei número 11 de 2025, de autoria do município de Turvo, a transferir recursos financeiros à Associação Clube de Mães desse município. Justificativa. O pedido de desarquivamento se justifica ante a informação de que o chefe do Poder Executivo Municipal encaminhará a mensagem retificativa ao referido projeto, o que justifica a reabertura da tramitação para análise das alterações propostas. Diante da relevância social do projeto, que visa fomentar atividades de cunho cultural e assistencial junto à comunidade local, entendemos oportuno e necessário o seu desarquivamento para a continuidade da apreciação legislativa. Turvo, 16 de junho de 2025, então, de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 14, 2025. Essa indicação é da bancada do PP, Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Rogério D'Agostinho e Renata Pacheco Ribeiro. Solicitam que seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo, que seja efetuada a manutenção das lixeiras já existentes, bem como a ampliação dos pontos que estão colocadas. O pedido formulado nessa indicação é de suma importância, pois grande parte das lixeiras encontra-se avariadas, carecendo de manutenção, bem como seja ampliado o número de pontos de instalação das mesmas para atender às necessidades dos moradores. Turvo, 16 de junho de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 15, 2025. Também de autoria da bancada do PP, Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Renata Pacheco Ribeiro e Rogério D'Agostinho. Solicita também que, depois de aprovada, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo, que seja efetuada a revitalização dos parques infantis e áreas de lazer do bairro São Brás e da Vila Manente. O pedido formulado nessa indicação é de suma importância, pois os locais acima mencionados necessitam de reparos para que ofereçam comodidade e segurança para as crianças e o público em geral que ali frequentam. Sala de Sessões, 16 de junho de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 16, 2025. Também de autoria, essa é de autoria do vereador Cláudio Bernardino Januário, e os demais vereadores subscrevem: Alessandra Manente Burgo, Rogério D'Agostinho e Renata Pacheco Ribeiro. Os vereadores abaixo assinados vêm muito respeitosamente perante a Vossa Excelência, na forma regimental, requerer que, depois do devido plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo e ao secretário de Obras a seguinte indicação: seja feito o acostamento
ou faixa lateral da estrada TVO 357, entre Arcasã, depois da entrada para Boa Vistinha, até o loteamento Floresta, entrada de São Pelegrino. Senhor Prefeito, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o pedido formulado nessa indicação é de extrema importância e relevância, devido ao grande fluxo de pessoas que utilizam a referida estrada, dando mais segurança para todos, sejam motoristas, pedestres ou ciclistas, para evitar que ocorram acidentes. Sala de sessões 16 de junho de 2025. Peço ao secretário que faça a leitura de 2 convites. Excelentíssimo senhor presidente, Rogério D'Agostin, assunto SC mais inovação. Temos a satisfação de confirmar a presença do programa SC mais inovação. É um dos mais importantes eventos dedicados ao desenvolvimento e à inovação em gestão pública no Brasil. E é com muito prazer que convidamos a Vossa Excelência para visitar o estande do programa SC Mais Inovação durante o Schmidt Cidades. Data, portanto, dia 24, 25 e 26 de junho. Local, então, Schmidt Cidades, estande número 18. Nosso estande será um espaço especialmente preparado para receber sua presença e uma oportunidade ímpar para conhecer de perto os projetos que o programa SC Mais Inovação tem gerado em benefício dos municípios catarinenses. Nosso objetivo é apresentar como a inovação pode ser uma ferramenta estratégia para otimizar a gestão pública, promovendo o desenvolvimento econômico local e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Nossa equipe estará à disposição para dialogar e explorar possibilidades de parcerias, visando impulsionar projetos de vanguarda em sua cidade. Sua presença é muito importante para fomentar a rede de inovação em Santa Catarina. Acreditamos que a troca de experiência e o estabelecimento de parcerias são essenciais para impulsionar o progresso em nossos municípios. Sua presença no estande será de grande valia para fortalecer as iniciativas de inovação em Santa Catarina e justo construir um futuro mais próspero e inovador para todos as nossas comunidades. Contamos com a presença de Vossa Excelência e equipe SC Mais Inovação. E o segundo também é muito importante, é uma pena que vai ser dia 28, então já antecipo que se todos os vereadores puderem levar um representante para Florianópolis, é muito importante. AP para discutir obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. A LESC tem a honra de convidar Vossas Excelências para a audiência pública para discutir a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 em crianças, a realizar-se no dia 30 de junho de 2025, segunda-feira, às 18h30, no plenarinho da Câmara. A audiência tem como objetivo reunir parlamentares, autoridades profissionais de saúde, representantes da sociedade civil, comunidade científica e gestores públicos para debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em crianças, tema de relevância nacional no campo da saúde pública e da proteção da infância. O encontro virá proporcionar um espaço de diálogo democrático com diferentes perspectivas sobre a pasta, contribuindo com a formulação de políticas públicas baseadas em evidências e no interesse coletivo. Também será transmitida ao vivo. Senhor presidente, o presidente da LESC, deputado Júlio Garcia, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Família, deputado Júnior Cardoso, e os proponentes, deputado Gessé Lopes e deputado Sargento Lima. Convidam para a audiência pública, então não é reunião, é audiência pública, debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 em criança, a realizar no dia 30 de junho de 2025, às 18h30, no plenário. Assembleia, Então, convidam a todos, acho que seria muito importante se todos pudessem estar presentes, né? É uma coisa bem discutida. Qual é a data mesmo? Repete, dia por favor. 30 de junho, às 18h30. 30 de junho. Realmente um tema muito relevante e importante, com certeza, Ivandro. Projeto na comissão.
Projeto de Lei Legislativo número 4, 2025. Já foi liberado, senhor presidente, e já vai para votação. Ok. Então vamos para a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 4, 2025. Parecer favorável das comissões competentes e sem emendas. Reconhece de utilidade pública, ampara a Associação de Mães, Pais e Redes de Amigos de Autistas desse município. Artigo 1º. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Ampara, Associação de Mães, Pais e Redes de Amigos de Autistas de Turvo. Fundada em 19 de 4 de 2024, CNPJ 57 170 460 001 85, com sede na rua Jorge Lacerda, 2541, nessa cidade. Só complementando, esse projeto é de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro, vereador da bancada do PL. Justificativa, senhor presidente. A Associação Ampara, Associação de Mães, Pais e Redes de Amigos de Autistas desse município, foi fundada em 19 de 4 de 2024, com o objetivo de prestar atendimento gratuito às crianças autistas desse município, por meio de serviços essenciais como fonoaudiologia, análise de comportamento aplicado e psicoterapia. A associação atualmente é mantida por doadores, trabalhos voluntários e parcerias, buscando continuamente o fortalecimento da rede de apoio às famílias atípicas do município, razão pela qual requer o reconhecimento de utilidade pública. A Associação Ampara, Associação de Mães, Pais e Autistas, tem demonstrado compromisso com a comunidade, desenvolvendo atividades que beneficiam a sociedade, além de ser a única com exclusividade para esse tipo de atividade no município. O reconhecimento da utilidade pública é fundamental para que a associação possa acessar e receber recursos públicos e parcerias que ampliem o seu impacto positivo. Aqui está dizendo também a documentação anexa, Ivonir Arcaro, vereador da bancada do PL. Coloca em primeira votação o projeto de lei do Legislativo número 4, 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Projeto de lei do Legislativo número 4, 2025, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão a indicação número 9, 2025. Autoria também do senhor vereador Ivonir Arcaro. Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, envie esforços para que sejam implantadas rotatórias semelhantes às implantadas nos demais cruzamentos de nossa cidade, nos seguintes cruzamentos: com a rua Ângelo André Scarabelotti, com a rua Coronel Marcos Rovares, frente à Caixa Econômica Federal. Cruzamento com a rua Adolfo Casteller, com a rua Jorge Lacerda, bairro Cidade Alta. Com orientação da Polícia Militar de nosso município, a adoção das rotatórias nesses pontos, além de ser sua implantação menos onerosa e mais séria, proporciona menos desgaste nos automóveis e motocicletas. Tal solicitação também é uma reivindicação dos moradores dessas ruas e dos transeuntes, proporcionando mais segurança e conforto para todos. Turvo, 28 de maio, Ivonir Arcaro. Coloco em votação única a indicação número 9 de 2025. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 9 de 2025, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão a indicação número 10 de 2025. Também de autoria do senhor vereador Ivonir Arcaro. Solicita que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, envie esforços para que sejam implantadas faixas elevadas nos seguintes cruzamentos das ruas desse município: na rua Ângelo Toneto, com a rua Frei Guardamonte, no bairro São Cristóvão, em frente à Mecânica Zé. Na rua Rui Barbosa, em frente ao Banco Cicobi Crediçuca. Trata-se de uma reedificação feita por vários moradores daquelas ruas e dos transeuntes das vias, visando a redução de velocidade dos automóveis e motocicletas.
28 de maio de 2025, Ivone Arcaro. Coloco em votação única a indicação número 10/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 10/2025, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão a indicação número 11/2025. Também de autoria do senhor vereador Ivone Arcaro, solicita que o Executivo Municipal disponibilize subvenção à Associação de Clube de Mães de Turvo, para que possibilite a compra dos materiais necessários às suas atividades durante o prazo de 12 meses, a contar desta data, devendo a compra dos mesmos serem realizados no comércio local, no preço de mercado. Esta subvenção terá como limite base o valor repassado no ano anterior, atingido pelo índice do IPCA nos últimos 12 meses. Trata-se de reivindicação das associações de mães do nosso município, no qual tem por iniciativa fomentar a convivência e o estímulo, visando o desenvolvimento de projetos sociais, incentivando a cultura e a arte e o exercício de cada associada. Sala Sessões, 25 de maio de 2025, Ivone Arcaro. Coloco em votação única a indicação número 11/2025. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 11/2025, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a indicação número 12/2025. Essa indicação é de autoria da bancada do MDB, juntamente com a bancada do PSDB. Laone Coelho, Renato Oswaldino Favro, Cleonice Lima Silvano e Valcir Vassoler Milanês. Solicita do Executivo, que solicite ao setor competente da Prefeitura, que seja analisada a viabilidade da ligação entre a ciclovia existente na SC 108 com a rua Ludovico Menegaro, mais especificamente, entre a rotatória da SC 108 até em frente à cooperativa Copersuca. A presente indicação visa garantir maior segurança aos ciclistas que utilizam a SC 108 como trajeto diário, seja para fazer deslocamento ao trabalho ou outras atividades. Atualmente, a ciclofaixa existente termina abruptamente nas imediações da rotatória do acesso à rua Ludovico Menegaro, forçando os ciclistas a utilizarem a faixa de rolamento compartilhada com os veículos automotores, o que representa risco real à integridade física dos usuários de bicicleta. Tal solicitação se faz necessária uma vez que é sabido que o tráfego nessa região é intenso, sobretudo em horários de pico e por veículos de transporte de carga. A continuidade da infraestrutura cicloviária em frente à cooperativa proporcionar fluidez e segurança aos cidadãos que utilizam a bicicleta como meio de transporte naquele trajeto. Portanto, trata-se de uma medida de grande impacto social e preventivo que certamente contribuirá com a valorização da mobilidade ativa e a preservação da vida. Sala Sessões, 2 de junho de 2025. Coloco em votação única a indicação número 12/2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Indicação número 12/2025, aprovada por unanimidade, em votação única. Vamos ao uso da tribuna popular. Só um minuto, então. Hã? Então, eu peço que o secretário, então, faça a leitura da moção número 3/2025. Essa moção é de autoria dos senhores vereadores da bancada do PP, Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Renata Pacheco Ribeiro e Rogério D'Agostinho. Os vereadores abaixo assinados, com assento nessa Casa Legislativa, vêm muito respeitosamente apresentar Vossa Excelência, na forma regimental, depois do devido plenário,
requer a aprovação de moção de apelo ao excelentíssimo senhor Ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, e à direção da rede SARA de hospitais para que sejam viabilizada a implantação de uma unidade do Hospital SARA no estado de Santa Catarina, nos seguintes termos. Moção de apelo. O presente pedido justifica-se diante a ausência da unidade de rede SARA na região sul do Brasil, que abrange os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E como é sabido, a rede SARA é referência nacional em medicina de reabilitação neurológica, ortopédica e funcional, prestando atendimento público gratuito e de excelência à população brasileira. Atualmente, as unidades estão concentradas em Brasília, em capitais da região Norte, Nordeste e Sudeste, o que impede o acesso de muitos pacientes do sul do país a tratamentos especializados, devido à distância e ao custo com deslocamento e permanência. A instalação de uma unidade no estado de Santa Catarina atenderia de forma estratégica os 3 estados do sul, promovendo descentralização dos atendimentos, regionalizados dos serviços de reabilitação e maior equidade no acesso ao sistema de saúde, o SUS. Além da importância social e do alcance regional da proposta, contamos com o apoio dessa Casa Legislativa para a apresentação da presente moção. Turvo, 29 de maio de 2025. Desculpa, senhor presidente. Também. Sem problema. Bota a votação. Votação. Sim. Tá. Então aqui deixa eu ver. Discussão e votação. A votação única? Então, coloco em votação única a moção número 3, 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Moção número 3, 2025, aprovada por unanimidade em votação única. Peço ao secretário que faça a leitura da moção número 4, 2025. Essa moção já é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que a subscrevem, no uso de suas atribuições legais e após deliberação do plenário, apresentam a seguinte moção de apelo aos parlamentares catarinenses, deputados federais e senadores, para que intensifique a cobrança junto ao governo federal e ao DENIT, exigindo a imediata execução de obras do trecho do Morro dos Cavalos na BR-101, nos seguintes termos. Moção de apelo. A Câmara de Vereadores de Turvo manifesta preocupação com o estado crítico do trecho do Morro dos Cavalos na BR-101 em Palhoça, Santa Catarina. O acidente ocorrido em 6 de abril de 2025, com a explosão de uma carreta e bloqueio total da rodovia por mais de 15 horas, expõe novamente a fragilidade da principal via de ligação entre o sul do estado e o restante do país. Trata-se de um ponto que há décadas representa esse entrave logístico e ameaça constante à segurança dos motoristas. Os impactos são profundos, prejuízos econômicos, perda de cargas, transtornos no transporte de pessoal e enfraquecimento no turismo regional. Diante disso, essa Casa Legislativa apela aos parlamentares catarinenses para que atue com firmeza junto ao governo federal e ao DENIT, cobrando a inclusão de obras definitivas no local, como a construção de um túnel ou alça de contorno que garantam tráfego seguro, fluido e previsível. Enquanto isso, também se fazem necessárias ações emergenciais imediatas, visando reduzir os riscos e garantir minimamente a funcionalidade da rodovia. O sul de Santa Catarina não pode continuar refém de uma infraestrutura precária em sua principal rota de desenvolvimento. Sala de sessões, 2 de junho de 2025. Coloco em votação única a moção número 4, 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Moção número 4, 2025, aprovado por unanimidade. Agora sim, vamos ao uso da tribuna popular. Convido Nelice Neide Nemirski Rosso para fazer uso da palavra. Espero que pronunciei mais ou menos certo o sobrenome, não sou muito profissional nisso aqui, né? Assunto: orçamento para material para o plano de trabalho do Clube de Mães. Qualquer coisa, Nelice, tu me corrige no sobrenome aí que isso aqui é húngaro, isso? Não? É ucraniano.
ucraniano. Meu Deus do céu. A região lá da guerra. Isso, pior, né? Não sei se vai funcionar. É ucraniano, sim, é Nimirsk. Nimirsk. Eu sou filha de polonês com ucraniano. Tá mal, né? Tantos anos de guerra já. Mas... Segunda Guerra Mundial e mais aqui. uma agora. É complicado. Meu Deus. E o mundo querendo paz, né? Boa noite, senhor presidente Rogério. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Para quem não me conhece, eu me chamo Nelice. Vim para Turvo há 31 anos, ou seja, em 1994, para trabalhar como extensionista da IPAGRE. Já tinha trabalhado em outros municípios, município de Xaxim e depois município de Maracajá. No período que eu trabalhei aqui no Turvo, atuei 1 ano e meio no Jacinto Machado também. E ainda estou aqui, né? Eu acho que eu gostei tanto do lugar que aqui fiquei, né? A gente teve um entrosamento bom no município, meu marido é daqui, e acabamos ficando e nos estabelecendo aqui. Já sou aposentada da IPAGRE há 11 anos, e na IPAGRE eu trabalhava com 3 pilares. Era educação ambiental, alimentação e artesanato, como meio de sobrevivência, melhoria de renda e qualidade de vida nas propriedades. Então, eu atuava diretamente com os clubes de mães. Eu acho que eu gostei tanto do ofício, né? Eu, desde criança, fui uma artesã. Desde meus 8 anos de idade, aprendi a fazer crochê na escola, utilizando a linha que vinha costurada o saco de farinha de açúcar. Isso era a extrema pobreza da época, né? Numa comunidade lá de Maravilha, no oeste do estado. Mas isso me ensinou muito e me ajudou muito também. Eu sei que eu sempre batalhei muito na vida. E esse trabalho que eu fiz com as mulheres do meio rural me deu assim conhecimento e fortaleceu assim a minha vivência. E assim, antes de me aposentar eu iniciei com uma loja de artesanato, de produtos para artesanatos. Então, trabalhando aviamentos e, principalmente, tecidos. Hoje, eu me dedico exclusivamente para isso. Eu gostaria, antes de falar, agradecer a presença do pessoal do CDL, na pessoa da presidente, Josi, que também está aqui em apoio aos lojistas do município. O motivo da minha presença aqui, nessa casa, hoje, é poder exercer um direito de cidadania, um direito de resposta, principalmente à população do município, e esclarecer comentários equivocados sobre o projeto elaborado para atender os clubes de mães, onde se justificou que os produtos a serem fornecidos seriam comprados fora do município, pois aqui os mesmos não existem. Tanto existe que estou aqui para mostrar os kits orçados. Então, para quem não conhece, os kits que estavam orçados eram... Um era esse, tá? Que a gente montou hoje à tarde, e o outro era esse, com tecido percal de lençol. É claro que nós não temos aqui na nossa loja hoje material para as 500 mulheres, 485 que tem. Mas, em questão de uma semana, no máximo 10 dias, 15 dias, a gente consegue juntar isso tudo e fornecer. Então, inclusive com preços bem abaixo dos que estavam naquele orçamento. Nós gostaríamos de justificar que a gente não foi nem sequer visitado para poder saber se tinha ou não tinha, ou sequer feito um orçamento nas lojas aqui do município, que eu conversei com vários lojistas, e ninguém foi visitado para saber disso. Então, hoje, a gente trouxe essa amostra aqui, e, além desses produtos que a gente trouxe, nós temos produtos melhores ainda, que têm bordados que foram
programados para serem feitos, que poderiam ser feitos com produtos ainda de melhor qualidade, visando o tamanho do tempo que ele exige para que as mulheres possam bordá-los. Então, muitas vezes, é preciso uma qualidade melhor do produto a ser usado para que o trabalho que elas fazem sejam de melhor qualidade também. Nos sentimos, assim, profundamente ofendidos e discriminados, pois aqui a gente paga os impostos e gostaríamos ser mais valorizados pela administração municipal. Muitas vezes a gente passa sufoco para honrar nossos compromissos, como o pagamento de aluguel, folha de pagamento dos funcionários, impostos, e assim só vão aumentando as despesas. Eu gostaria de citar aqui, graças a Deus não é o meu caso, mas esse final de maio fecharam 3 lojas só na Rui Barbosa, não é, Josi? Que está aqui para confirmar. Então, senhor vereador Valcir, foi Vossa Excelência que fez a citação na última reunião que eu estava presente, dizendo que aqui não tínhamos os produtos no município. Então, eu não quero, assim, comprar briga, só queria esclarecer de todo o meu coração. O senhor sabe que eu não sou de fazer confusão, né? E a gente gostaria de convidar o senhor e os demais vereadores. Algumas pessoas já foram na minha loja, né? Tipo, eu lembro da Cleonice, da Mana, da Renata, né? Tem, às vezes, os homens não vão, mas as mulheres, as esposas vão, né? E sabem. O presidente também eu já vi lá na loja. Ele foi buscar coisa para a esposa dele, mas que foi, né? Para que possam visitar e conhecer. E eu não digo só a minha loja. Eu sou nova no comércio do Turvo, fazem poucos anos. Mas nós temos comércios muito bons, muito fortes, muito bem estruturados. E eu acho que é um direito que a gente tem de ser visitado, de se conhecer, né? É muito triste saber quando vêm pessoas de fora e eles têm uma conversa, fazem promessas mirabolantes. Eles levam não somente nossos recursos, mas eles levam também a boa-fé das mulheres que participam do Clube de Mães. Tem gente que vem com uma lábia tão boa que faz com que as artesãs bordem gratuitamente muito material para eles levar de volta. As mulheres dos Clubes de Mães sabem do que eu estou falando. Muitas vezes elas receberam 2 panos para devolver um bordado, de graça. Tá? E com o intuito que se dizia que era para exposição, só porque eles nunca voltaram. Então, aqui, as mulheres não devem ser usadas desse jeito, porque eu sei que o tempo que elas têm não é muito. Eu trabalhei muito com mulheres agricultoras, e elas têm muitos afazeres em casa. E elas fazem o trabalho de artesanato como uma fonte de renda, mas também como um passatempo e por gostarem de fazer. Às vezes, financeiramente, não compensa, mas serve como um anti-estresse, um descanso, né, que elas têm em poder fazer a sua arte. E até para poder dizer, gente, esse fui eu que fiz, fui eu que bordei, fui eu que produzi. Isso é tão bom dizer, né? Eu agradeço aos vereadores e às vereadoras que, sem saber, sem a gente saber, no meu caso, eu não sabia, meus funcionários, a minha filha, meu genro que trabalha comigo também não sabiam, defenderam a nossa causa, solicitando que o município compre no município. Eu gostaria de dizer aqui que, por exemplo, não vem ninguém de Criciúma comprar aqui. Tá? O município de Criciúma não compra aqui no Turvo. Nós temos municípios menores que compram aqui. Por exemplo, Timbé, Meleiro, Ermo, alguns casos, Santa Rosa, né? São João do Sul, que até eles nos procuram. Mas os municípios maiores, não. Tá?
Gostaria de dizer também que a gente está à disposição para a elaboração de novos projetos à altura das nossas mulheres, sempre utilizando como monitoras e professoras as artesãs aqui do município, que, por sinal, são muito boas no assunto, e com a participação de todas as comunidades. Vocês não têm noção do talento e da capacidade que as nossas mulheres têm. Elas são guerreiras, elas são muito capazes. Tem trabalhos que elas trazem, às vezes, para a gente montar. E eu já levei trabalho para casa e mostrei para o Marcos, o meu marido, ele disse, não, mas isso não foi feito à mão. Eu dizia, Marcos, foi, ela bordou à mão. E elas realmente bordam, costuram, fazem tricô, fazem crochê, pintam. Tem muitas artistas, tá? Obrigada a todos pela atenção e por a gente poder estar aqui. E dizer que nós estamos à disposição de todos para poder ajudar também ao município. Gostaria de agradecer ao CDL pela presença aqui e dizer que agora eu acho que eu vou ter que me filiar ao CDL, né, Josi? Também. Lojista pequeno é um pouco mais difícil, mas é possível. Peço desculpas se eu ofendi alguém, tá, Valcir? Desculpa por ter citado o teu nome, mas foi o senhor que citou a fala. E que o meu objetivo aqui é só continuar buscando o desenvolvimento do nosso município. Eu torço para que Turvo continue crescendo, porque assim nós todos crescemos juntos. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Anelice. Eu acho que você contribuiu muito positivamente nessas suas colocações, que realmente é uma verdadeira terapia, essa questão dos clubes de mães, né? E uma necessidade realmente de se aprender, de fazer, de se trabalhar. Eu acho que, com todo o respeito que você tem da nossa cidade, você realmente, como extensionista da EPAGRE, uma verdadeira profissional, entendida no assunto, certo? E me chama a atenção realmente essa questão tua, polonesa com ucraniano, isso aí realmente mulher de fibra. Mistura. Essa mistura. E casada com italiano, né? E hoje sendo chamada de nona, né? Daí uns me cobram, mas isso tem que ser chamada de Baba, porque Baba é o nome da minha loja, mas eu botei em homenagem à minha avó, porque Baba é nona, é vó em ucraniano, para quem não sabe, né? E eu torço muito, Rogério, para que venha recurso para que as mulheres não precisem parar, porque, além de tudo, elas se encontram para bordar, para pintar, mas também para conversar, para colocar as fofocas em dia, principalmente as boas coisas, né, que acontecem no dia a dia delas. E a gente vê que elas não querem parar, elas querem continuar. E elas estão muito numa expectativa de continuar. Tá? E a gente torce para que elas continuem, porque isso também movimenta o comércio local. Anelice, Tá bem? muito obrigado mais uma vez. Tá. Vamos, então, ao uso da palavra dos nossos vereadores. Convido para fazer parte e usar a palavra Valcir Vassoler Milanês, assunto CTG, São Luís, Clube de Mães. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, ao vice-prefeito Laerte. Saiu já, não? Ah, está lá, escondidinho. O presidente do hospital, José Luiz Besbate, ao patrono do CTG, né, Rodrigo Toneto. Sucesso, né, Rodrigo? Evento. A imprensa aí. Ao pessoal da Secretaria de Agricultura, que estou vendo está em peso aí, né, o Daniel, o Jailton e a Vera. E também a presidente do CDL, aí, a Josi. E os demais autoridades e presentes dessa casa de hoje, meu boa noite. Boa noite também especial a Anelice, né, que usou hoje essa tribuna, Anelice. Não é tão difícil, né? Às vezes a gente... Bom, você tem experiência também, né? Tem experiência sobrando aí. Falar um pouco do CTG, só então, parabenizar o CTG Vale da Amizade, pelo belo evento, né, realizado nesse final de semana, aqui em Turvo, movimentando a cidade e o comércio local, onde aproximadamente, né, 3.000 pessoas estiveram presentes nesse evento. Tínhamos pessoas alocadas aqui em Turvo, em Ermo, em Meleiro, enfim, um grande evento.
E também lembrando, né, o patrono, que lá na Içara, no mesmo final de semana, nesse final de semana, o CTG da Vale da Amizade também foi representado por sua equipe de laço, onde a Luciara de Oliveira tornou-se imperatriz do laço, né? Então é uma grande conquista do CTG Vale da Amizade, muito bem representado. Parabéns ao CTG Vale da Amizade por nos representar também. Aqui falar do São Luís, só que no dia 9, agora na última quarta-feira, foi assinado o convênio com a Associação do Bairro São Luís, onde quero parabenizar aí os dirigentes dessa associação que conseguiram reativar essa associação e que vão dar uso novamente à comunidade lá do bairro São Luís. Então, parabéns a eles pela luta, pela conquista de chegar e conseguir reativar essa associação que para eles é muito importante. E falar aqui do Clube de Mães, né, Alice? Primeiro quero dizer que vou falar em nome como representante da bancada e do governo, tá? Tudo que eu falar foi informações obtidas. Então, gostaria aqui de esclarecer alguns pontos que são necessários para que não haja má interpretação entre a minha palavra ou do próprio executivo, né? Conversando com o Leandro, que é o dono da empresa La Lua, ele nos repassou que possui exclusividade no produto. Tudo bem. Essa informação chegou para mim e me passou, por isso que eu me reportei aqui dessa maneira. Mas, nesses 8 anos aqui, quando eu legislei dentro dessa casa, eu acredito que sempre usei a tribuna passando informações verídicas e úteis à população. Lamento mesmo, né, que não tenha sido procurado seu comércio, os outros comércios aqui locais, para verificar sobre o produto. Mas quero lembrar aqui de novo que La Lua disse que tinha exclusividade no produto. E só para informar que desde a apresentação desse projeto, nós não tivemos nenhuma divergência. Assim, sempre foi colocado que ele tinha exclusividade, que o produto era da La Lua, e nunca ninguém citou, nós temos aqui na nossa cidade. Talvez a falha foi não ter sido visitado. Somente hoje foi citado que você tem esse produto aqui. Mas até então, ninguém havia citado que existia no comércio do Turvo. Todas as discussões das comissões, mesmo aqui em plenário, se vocês buscarem, nunca foi dito sim, nós temos esse produto. E eu defendi essa tese da La Lua por ele ter essa exclusividade. Certo? Então, é importante a gente lembrar, e também não é o executivo que diz aonde deve ser comprado, mas sim o Clube de Mães, né, como entidade. O executivo repassa o recurso e o Clube de Mães compra. Mas quero lembrar também aqui que esse material foi escolhido pelas mães, diretamente pelas 480 mães, representada por suas diretoras, melhor dizendo. Entendo sim que devemos fomentar a economia local. Sou defensor. Tanto está aí o CTG, a gente também ajudou e está nos representando muito bem e movimentou bastante o comércio local nesse final de semana. Mas não podemos deixar de respeitar aquilo que foi decidido por uma grande maioria. Como já citei aqui, e volto a repetir, seria um trabalho diferenciado e que necessitava de uma instrução, e a La Lua se prontificou em fazer 30 viagens para a orientação e acompanhamento desse projeto. Ela ia dar essa assistência, viriam 30 vezes aqui acompanhar e orientar para a execução desse projeto. Fico imaginando aqui, como vereador dessa casa, a minha mãe. Ela andava 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar para frequentar o Clube de Mães. Até que as condições físicas dela conseguiu. Depois disso, as vizinhas todas se uniram e se encontravam na casa dela. Então, eu fico imaginando, assim, a alegria, quando a gente ia visitar ela, a alegria que ela tinha em buscar os trabalhos que ela estava fazendo e mostrar. Principalmente quando tinha novidades. A satisfação, o carinho que ela tinha por esse Clube de Mães e por estar trabalhando, e quando tinha novidades, então, quando a gente chegasse na casa dela, a primeira coisa que ela demonstrava era isso. E isso eu fico imaginando.
Como é que nós conseguimos acabar com o sonho de quantas Cecílias, né? Não aprovando o projeto de mães. Eu penso, quantas Cecílias tem no Turvo que teria o mesmo prazer, o mesmo gosto que a minha mãe teve de frequentar o clube de mães. Por isso que eu defendi neles, e defendo sempre. Quando as mães escolhem, elas podem contar comigo que eu vou estar junto com elas, pensando na minha mãe e pensando em tantas outras mães que pensam igual a minha. Boa noite, Nelice. Obrigado também. Desculpa se também... Mas essa foi a intenção. Não sabia realmente. Tá? E em nenhum momento foi citado que havia também no comércio do Turvo. Então, peço desculpa em nome da administração, em nome de todos aí. Mas deixo dito e repito que tudo que as mães escolherem podem contar comigo que eu vou aprovar. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite, ao vereador Valcir, muito obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Laone Coelho. Assunto: Poço da Lontra, Secretaria da Agricultura, Festa do Morro Chato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor vice-prefeito e a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela TV Câmara, o meu boa noite a todos. Senhor presidente, tenho andado nos bairros e na nossa colônia e tenho recebido muitos elogios ao trabalho de 3 pessoas desconhecidas até então no município, no serviço público. Parabéns ao secretário Jailton e aos diretores Avelio e Daniel. Esse mês, senhor presidente, tivemos o Dia do Meio Ambiente. Foram distribuídas mais de 400 mudas de árvores frutíferas e não frutíferas. É um bom trabalho prestado. Parabéns, gurizada. Também, senhor presidente, na quinta-feira, eu e o secretário Jailton fizemos uma visita aí pela Boa Vistinha, Itopava, Poço da Lontra, onde vi as estradas muito bem conservadas. Cláudio pode me ajudar nisso aí, né? Cláudio passa lá toda a vida. As estradas estão muito boas, né? O Geu também estava comigo, né? Chegando no Poço da Lontra, me deparei com um grande canteiro de obras. Tem até uma estrada interditada lá, tá? Não dá de passar, tem que tomar outro desvio. Mas eu fui lá. Lá, senhor presidente, eu vi que a gente tem que dar mérito a quem tem mérito. E eu vi nessa casa que foi esquecido de algumas pessoas que fizeram com que esse recurso chegassem ao Poço da Lontra. Eu parabenizo, sim, Ana Paula Lima, deputada, que junto com a gestão passada, segundo a vereadora Renata, que falou nessa casa, e junto com essa gestão, o Laerte e o Heriberto, contribuíram para que esse valor chegasse ao Poço da Lontra. O Poço da Lontra merece. É uma comunidade pertencente a Turvo, para escoar sua produção, para vir à cidade comprar o que precisam. Parabéns aos envolvidos nesta questão. Senhor presidente, agora vem a parte que eu mais gosto. Nosso distrito está em festa. Dia 22, no próximo domingo, teremos a festa de São João Batista e Sagrado Coração de Jesus. E a segunda festa do agricultor e do motorista, senhor presidente. Às 9h30, Santa Missa. Às 10h30, teremos desfile e bênçãos das máquinas. Às 11h30, teremos a parte mais gostosa, o almoço, o churrasco, saladas e bebidas em gerais. Depois das 14 horas, senhor presidente, a gente terá o sorteio de brindes aos participantes do desfile e de uma moto que a comunidade e o distrito está sorteando. E 4 horas da tarde, então, teremos o Tiroli, né? Com a banda Clipson, ou Clipson, não sei como é que funciona. E vou deixar já a bala na agulha, senhor presidente, o Renato vai me ajudar nessa, que dia 6 teremos a festa da Boa Vistinha. O porquê que eu botei as duas comunidades, senhor presidente? Porque as duas comunidades mexem com máquinas agrícolas, com tratores. E a gente já viu acontecer alguns acidentes, senhor presidente. Então, encarecidamente, eu peço a quem vai com trator, com carro, com moto, sei lá, com cavalo, com o que quiser ir, mas que
prestem atenção, que vamos fazer duas festas bonitas vem aí na nossa região. Tirando as festas do colono, elas são duas festas que movem a agricultura do nosso município, senhor presidente. Então eu peço encarecidamente, vamos se cuidar, vamos fazer duas festas bonitas, nós sabemos que os tratores são lentos, né? Então vamos prestar atenção. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes de Turvo e um bom dia especial ao nosso povo turvense, senhor presidente. Obrigado. Laone, bem lembrado essa questão das festas com as máquinas agrícolas, que a gente sabe da força e da pujança que tem o nosso agro aqui na região, né? E como é bonito você ir lá no Morro Chato, na Boa Vistinha, no Ermo que teve agora, entendeu? Sim. Ver uma festa do agricultor, um desfile de máquinas, entendeu? Que você vai no desfile de máquina acompanhando a evolução que aconteceu ao longo da história. E é muito bem lembrado essa tua situação, né? Da gente se preocupar de que todos vão à festa, mas que retornem para casa são e salvos, né? Parabéns. E quero fazer também mais um adendo nessa tua colocação do asfalto no Poço da Lontra, né? São 3 comunidades hoje que ainda faltam asfaltamento, né? Isso é o nosso vice-prefeito, está aqui, o Laerte, né? A questão do nosso Poço da Lontra, Itopava Segunda e Boa Vistinha. E o Morro do Meio. E Morro do Meio. Entendeu? Então, o Morro do Meio lá é uma comunidade lá, né? Esquecida e tal, e tu já tá... A Boa Vistinha já chegou, entendeu? Mas tem que fazer mais um pedaço para baixo. Não, na escola. A gente leva Tem depois. que chegar na escola, senhor presidente. Vai chegar. Então, Laone, muito obrigado e vamos estar lá na festa domingo no nosso Morro Chato, no nosso distrito. Obrigado, senhor presidente. Chama agora, fazer uso da tribuna, o Cláudio Januário. Assunto: administração municipal e cursos. Quero aqui dar uma boa noite ao presidente da casa, vereadoras, vereadores, público presente, uma boa noite à TV Câmara e já um bom dia, imigrantes. Eu não tinha me inscrevido para falar sobre... Já vou complementar a fala do Laone. Sim, Poço da Lontra agora vai ter a tão sonhada estrada de asfalto, né? Poço da Lontra é uma comunidade das mais antigas do município. Meus antepassados lá, o bisavô, o tataravô, antes de 1870 já residiam ali. Tempo que era só índio e mato, né? Então, isso é bom. Administração municipal. A gente tem recebido muitas reclamação das faltas de... Isso eu também vi, né? Final de semana sem coleta de lixo. Lixeira em péssimas condições. Na saúde, auxiliar de serviços gerais dirigindo o carro de saúde, transportando o paciente. Falta de oxigênio para paciente acamado. Técnico de enfermagem, transportando o paciente para outros municípios. Falta de receituário amarelo, esse receituário para pegar medicamento para as crianças com TDAH. O Laone falou nas festas ali, né? Então, assim, na semana passada, aqui na Câmara, teve curso do Senar sobre legislação para transporte de máquina agrícola. Foi muito importante esse curso, trouxe muito conhecimento e esclarecimento aos agricultores. Esse curso foi dado pelo Senar, de forma gratuita. Só que foi o último. Nas próximas edições já vai ter curso. Meu boa noite aqui. Boa noite, vereador Cláudio. Muito obrigado pela sua participação. Quarta vereadora inscrita, Alessandra Manente Burigo. Assunto: administração do Legislativo e do Executivo e também projetos.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Nosso boa noite ao vice-prefeito Laerte, que se faz aqui presente, e demais autoridades que estão aí no nosso plenário hoje. Eu faço sempre muita campanha para esse plenário estar bem florido, hoje está. Parabéns, que bom. O povo está começando a exercer também sua cidadania, de vir até aqui e cobrar aquilo que lhe é de direito. Hoje a minha fala não é aquilo que eu gostaria de dizer como funcionária da população turvense. Eu não vejo como uma função da minha vereança. Porém, já estamos aqui há 6 meses e a cada semana que passa presencio situações nessa casa totalmente desnecessárias. Porque eu não estou aqui para competir com os meus colegas de trabalho. Não venho para cá buscando a cada semana fazer o melhor. Eu venho para cá, buscando a cada semana fazer o melhor de mim mesma. E me dedico todos os dias a procurar grupos profissionais, pessoas que tenham até mais conhecimento do que qualquer um de nós, que tenha mais expertise de encontrar respostas de problemas que o nosso município esteja enfrentando, tanto aqui no Legislativo quanto lá no Executivo. Não me mexo para isso, não tenho inveja, não tenho ciúme. Acredito que devemos aproveitar essas pessoas que têm um conhecimento a mais do que nós temos para tentar resolver algumas coisas. Quando você realmente ama a sua cidade, quer ver mudanças concretas, buscar a melhor solução, e, em hipótese nenhuma, você propõe uma troca de favores. Isso é, no mínimo, ofensivo. Um exemplo nítido disso é a questão do SOS Quatro Patas, projeto pronto, com dados colhidos nos últimos 2 anos, uma logística impecável, provando que funciona e que tem a solução para resolver de vez o problema da população animal de Turvo, em 3 anos. Castrando em torno de 1.000 animais, evitando dessa forma o nascimento de pelo menos mais 5.000. E por picuinha política não fazem. Tem tudo pronto. A estrutura, a expertise, a mão de obra, mas não fazem, se não tiver a troca de favores. Não posso concordar com essa maneira retrógrada e medíocre de administrar um município, que, ao invés de unir forças, divide. Por que não dar continuidade a projetos cases da administração passada? Hoje é dia 16 de junho. Já se passaram 6 meses. E onde está a atual administração, que não consegue colocar professores qualificados dentro de nossas salas de aula? Onde os nossos filhos estão fazendo atividades paralelas com monitores, ou até mesmo sozinhos, para preencherem a sua carga horária de estudo anual. Aliás, até monitores estão faltando. Isso é um absurdo. Isso tem que ser prioridade, são as nossas crianças, nossos filhos. A falta de monitores não se dá só nas escolas, porque nas escolas nós já sabemos que é prioridade ter monitor, né? Sabemos o suporte das crianças atípicas, nossos professores cansados, com situações que não se traz solução, certo? Falta também monitores nos ônibus, porque os ônibus escolares eles têm que ter pelo menos um monitor, garantindo pelo menos a segurança, né, e a ordem dentro desse ônibus. Para que serve um processo seletivo se tem pelo menos 800 inscritos e nem conseguiram suprir a falta de profissionais para serviços gerais? Sendo que uma de nossas escolas do município, graças a Deus, teve a boa vontade dos pais de fazer a limpeza no início do ano para o início das aulas. A cozinha, que prepara o lanche para os nossos filhos, nós tivemos lá, fazendo uma visita, o Cláudio, a Renata e eu. Vimos a dedicação e o esforço daqueles profissionais que trabalham lá, para atenderem às mais diversas peculiaridades na alimentação de nossas crianças. Um trabalho que exige atenção, dedicação, e que, depois de um dia inteiro de trabalho puxado, tem que fazer também a limpeza do local, pela falta de profissionais para essa tarefa. É um descaso.
um desrespeito com os funcionários. Onde estão as escolinhas esportivas? Já é junho? Ah, eu vi, agora contrataram o professor de voleibol, essa semana. Sendo que o voleibol é uma das principais modalidades depois do futebol. Onde está o projeto Sementes do Tatame, que era proporcionado pelo CRAS para as crianças carentes, um projeto lindíssimo de jiu-jitsu, com um professor altamente qualificado, num ambiente adequado, com uma vestimenta adequada, que valoriza e acolhe a criança como ela merece. Não em qualquer lugar, de qualquer jeito. Porque esse projeto, Sementes do Tatame, ele tem uma metodologia estruturada. Já estou encerrando. Com técnicas e procedimentos que orientam as crianças de maneira lúdica e disciplinar, onde eles aprendiam valores exemplares de cidadania, de educação e de saúde. Falem com os professores que trabalhavam com essas crianças na escola, quando existia esse projeto, para ver a diferença dessas crianças. Me desculpem, povo turvense, preciso encerrar. Essa nunca seria uma fala minha como oposição, ou, pelo menos, nunca deveria ser. Mas eu não posso ficar alheia a isso e me calar. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite. Obrigada, Renata. Convido agora a fazer uso da palavra a vereadora Renata Pacheco Ribeiro. Assunto: administração municipal. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, público que nos acompanha, e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Minha fala hoje é sobre a administração municipal, mas eu gostaria de parabenizar a Anelice pela fala, né, e dizer que, por muitas vezes, nós solicitamos que fosse feito, sim, uma pesquisa no comércio local. Mas nós tomamos providência e fomos fazer a pesquisa no comércio local. E, para nossa surpresa, o valor que foi nos apresentado pela empresa que compôs o projeto era de R$ 119 mil e alguma coisa. E o apresentado pela loja do município de Turvo era de 80 mil. E ainda com possibilidades de descontos. Mas a minha fala hoje trata-se de um assunto muito importante do ponto de vista legislativo, de trazer um viés de fiscalização, cujo ato é papel fundamental de um vereador. Digo isso porque, às vezes, parece que estamos fazendo errado. Alerta para a população, e bem como para o Poder Executivo. Este assunto, o qual foi abordado nas falas anteriores pelos meus colegas vereadores da bancada progressistas, deve-se ao fato de, além de acompanharmos o portal da transparência, que é público, também estamos sendo procurados com muita frequência pela população turvense, para reclamar sobre estes excessos que vêm ocorrendo, ou pela falta dos serviços. No exercício da atividade constitucional de fiscalização dos atos da administração pública municipal, esta bancada, ao proceder consultas sistemáticas ao portal da transparência e analisar as folhas de pagamento disponibilizadas, identificou registros de pagamentos de horas extraordinárias a servidores ocupantes de cargos comissionados, o que, à primeira vista, revela afronta ao ordenamento jurídico vigente. Observa-se ainda que, em relação a diversos servidores, o pagamento de horas extras em patamares elevados... Acho que o meu microfone não está funcionando. Observa-se ainda, em relação a diversos servidores, o pagamento de horas extras em patamares elevados e reiterados, sem que haja norma municipal que regulamente
o modo expresso, os critérios objetivos, limites máximos, controles, organização prévia para a concessão dessas horas suplementares, conforme exige o Tribunal de Contas. É oportuno destacar que o pagamento de horas extras a ocupantes de cargos comissionados não encontra respaldo jurídico, porquanto tais cargos, em regra, possuem jornada fixa e remuneração global, que já contempla a dedicação exigida da função de confiança, não se compatibilizando com o regime extraordinário de horas suplementares. Adicionalmente, a ausência de regulamentação específica e de mecanismos de controle e aferição documental da efetiva prestação do labor extraordinário afronta os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, impessoalidade, economicidade e eficiência. Ainda em tempo, sobre as reclamações recorrentes, principalmente nas áreas de saúde e educação, entendemos que seja necessário uma atenção especial por parte da administração pública, pois os serviços prestados estão muito aquém das necessidades dos nossos munícipes. Cabe a nós, todos nós parlamentares, independente de sigla partidária, a tarefa de fiscalizar os atos do Poder Executivo e que esta fiscalização seja sempre com o olhar voltado ao interesse público, à eficiência e ao compromisso com a nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Renata. Vamos nos encaminhando aí ao encerramento, né? Eu queria parabenizar aí ao CAEP aqui do centro, ao Frei Gerson e todas as pastorais envolvidas, né? Na primeira quermesse que aconteceu no sábado, certo? Um sucesso. A missa dos agricultores, posteriormente quermesse. O centro estava tomado e realmente um sucesso. Parabéns a todos envolvidos aí. Nossa Senhora da Oração só tem a agradecer. Quero parabenizar também ao pessoal do CTG, cumprimentar aqui o Rodrigo, parabenizar pelo excelente evento aí no final de semana, né? A comunidade de Turvo Visitantes com imensa satisfação, né? Que vem compartilhar os resultados da primeira etapa do Festival Nacional de Cultura Gaúcha 2025, realizada aqui em nosso município nos dias 14 e 15 de junho. Um evento que não apenas celebrou a cultura e a diversidade artística, mas também fortaleceu a economia e a identidade de Turvo perante o Estado e o país. Nos 2 dias de programação, recebeu 57 grupos de dança, que presentearam o público com 346 apresentações artísticas de alta qualidade. A energia, a dedicação de cada participante transformaram nossa cidade em um espetáculo de cores e talento, refletindo a riqueza da cultura gaúcha. Além do sucesso artístico, o evento trouxe um significativo impacto econômico para a nossa cidade, com mais de 3.000 pessoas alojadas. O comércio e os serviços vivenciaram um aquecimento expressivo. Destaco, em especial, o movimento positivo nos estabelecimentos de alimentação, lanchonetes, mercados, que atenderam com excelência a demanda gerada pelo fluxo de visitantes. Esse dinamismo reforça o papel de Turvo como um polo receptivo e preparado para grandes eventos. Agradeço a todos os envolvidos, organizadores, patrocinadores, serviços públicos voluntários, artistas e, claro, o povo de Turvo, que mais uma vez demonstrou sua hospitalidade, espírito acolhedor. O êxito desta etapa comprova que, quando unidos em prol de um objetivo comum,
somos capazes de promover desenvolvimento e alegria para a nossa comunidade. Não posso deixar de agradecer toda a família das invernadas do CTG Vale da Amizade. Dançarinos, cantores, declamadores, instrumentistas, pais e a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para o sucesso do evento. Agradecendo também ao pessoal da segurança, da saúde e, claro, ao pessoal da cozinha, que fez as melhores refeições para toda a equipe. Um agradecimento em especial ao patrão João Júnior Colodel, que é o nosso querido Joca, que há 34 anos está à frente da área artística do CTG, Vale da Amizade. E ao nosso amigo Heather, que foi seu braço direito nessa empreitada. Sem eles, nada disso seria possível. Seguiremos trabalhando para consolidar Turvo como um referencial cultural e turístico em Santa Catarina. Muito obrigado a todos e que venham as próximas etapas. Atenciosamente. Parabenizar aí realmente ao CTG Vale da Amizade, ao Joca, todo esse trabalho. A gente sabe que fazer festa, fazer evento não é fácil. Desponta aí de muita responsabilidade e realmente pegar e fazer um excelente serviço. Parabéns ao CTG Vale da Amizade. Queria destacar também, semana passada, na última quarta-feira, eu estive lá em Pouso Redondo, certo? Um dia de campo, promovido pela nossa EPAGRE, o lançamento aí do pós-colheita. Estava lá com 4 estandes da EPAGRE, mostrando a importância da nossa agricultura, da nossa rizicultura catarinense, num programa que foi lançado agora, S Santa Catarina Mais Arroz, SC Mais Arroz, lançado pela nossa EPAGRE. Esse projeto vai ser lançado oficialmente o ano que vem, lá na fazenda da Urbano, certo? São João do Itaperiú, certo? Que acontece o ano que vem, com data a ser confirmada, mas provavelmente em fevereiro. Então, consiste nas boas práticas do arroz, certo? No pós-colheita, colocando lá excelentes resultados, no que consiste em o agricultor realmente produzir mais. Que a gente faz conta e refaz conta na atual situação do nosso arroz, né? Arroz hoje aí a R$ 64, R$ 65 reais, praticamente não cobre os custos de produção. E realmente nesse dia de campo a gente pôde observar isso. Então, quando a gente fala em economia local, você pensar aí que o ano passado, nessa época, você estava com arroz a R$ 110, R$ 115 reais, e hoje a 65, fazendo uma conta básica que eu sempre faço, o comércio de Turvo hoje vai deixar de circular no mínimo 60 milhões de reais no comércio do Turvo. Isso você pensando só o agricultor, só o produtor de arroz. Então isso que a Nelice comentou, que o CDL, né, Josi, está vendo na nossa cidade, realmente o dinheiro deixa de circular nos nossos comércios e todo mundo sente. Então a gente precisa de uma agricultura forte. A nossa EPAGRE nesse dia de campo estava colocando exatamente isso, para a gente produzir mais e melhor, entendeu? Procurando ter uma alta eficiência na nossa terra, no nosso terreno, que a gente sabe, o agricultor tem que valorizar a sua terra, que realmente o que a gente tem de mais valioso e precioso é a nossa terra, o nosso solo e a nossa água. Então, parabenizar toda a equipe da EPAGRE que esteve lá em Pouso Redondo, fazendo um dia de campo realmente de alto nível, espetacular. Vamos nos encaminhando então ao encerramento. Ficam os senhores vereadores e as senhoras vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 23 de junho, às 19 horas. Convido a todos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso.